Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM, programa Hora da Família. Meu nome é Vanilton, sou seminarista da cidade de São João Evangelista, cursando meu terceiro ano da configuração com os estudos da teologia. E hoje estaremos juntos no nosso programa para falarmos da Palavra de Deus, com o tema de hoje, proclamar a Palavra é graça divina. E é com muita alegria que nós nos encontramos no dia de hoje para esse momento de reflexão, escuta e aprofundamento naquilo que é o centro da nossa fé, que é justamente a Palavra de Deus. É preciso sim anunciar, proclamar, testemunhar a Palavra de Deus. É mais do que uma tarefa nossa, é uma responsabilidade. É de forma muito literal uma graça, um presente, um grande chamado ao qual todos nós somos convidados. E se nós somos chamados, alguém nos chama. E quem nos chama a proclamar a palavra é o nosso Deus, que convoca a mim e a você no anúncio da palavra, para que todos, em todos os lugares, tenham acesso a essa palavra que alimenta e dá vida. E é mais do que justo trabalharmos esse tema no mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. Então, nada mais justo do que meditarmos essa temática neste mês. E, no programa de hoje, nós vamos buscar fazer um caminho bem didático. Primeiro, evidenciando o que é a Palavra de Deus. Depois, vamos buscar descobrir o nosso chamado de proclamar a Palavra de Deus. Quem que é esse convidado a anunciar a Palavra? Posteriormente, nós vamos olhar para os destinatários do anúncio. Quem que são aqueles aos quais nós devemos levar a Palavra de Deus? E, por fim, é interessante nós buscarmos compreender o porquê que anunciar a Palavra de Deus é uma graça divina, sendo este o nosso tema. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos nos perguntar, primeiramente, o que é a Palavra de Deus? Porque muitas vezes nós falamos de anunciar a palavra, dizemos de palavra de Deus, mas o que significa, de uma forma bem concreta, a Palavra de Deus? Então vamos começar por essa perguntinha. À primeira vista, muitos poderiam dizer que a Palavra de Deus é a Bíblia. A gente pode dizer que está certo, é isso mesmo, a Palavra de Deus é a Bíblia. E nós podemos dizer que é a Bíblia porque a Sagrada Escritura é o livro que contém a Palavra de Deus. Mas se a gente for olhar de forma mais profunda, a gente vai perceber que a Palavra de Deus é algo muito maior do que a Bíblia. A Bíblia ela é a Palavra de Deus, e assim nós dizemos, porque ela contém a Palavra de Deus. Então, se ela contém a Palavra de Deus, ela não é propriamente dita a Palavra de Deus. Mas a gente pode dizer, sim, que ela é a Palavra de Deus, no sentido de conter a Palavra de Deus. E por isso, nós somos convidados a olhar para uma realidade mais ampla e ver que a Palavra de Deus não é apenas um texto. A Palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A Palavra de Deus, por excelência, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho encarnado. Esta é, de forma muito concreta, a Palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, São João vai dizer o seguinte: no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Aí no versículo 14 ele continua: e a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui tudo muda. Jesus é a Palavra encarnada. E quando nós escutamos a Palavra, quando lemos a Escritura, não estamos apenas absorvendo algumas informações, estamos entrando em contato com o próprio Cristo vivo. E por isso também que nós dizemos que a palavra não é morta, não é estática, ela não está parada no tempo. Ela é viva, eficaz e sempre atual. E a carta dos Hebreus, aos Hebreus, vai nos lembrar isso
de uma forma muito clara no capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Ela é capaz de revelar a verdade do nosso ser, consolar a nossa dor, iluminar as nossas decisões, porque ela está viva, está sempre atuando no meio de nós. Ela não ficou no passado, de jeito nenhum. Ela é sempre atual, está sempre presente em nosso meio. E Deus quer que nós estejamos sensíveis a escutar esta palavra que nos anima e nos dá vida, porque senão nós vamos agir como pessoas desesperançadas. Neste ano, 2025, nós estamos celebrando o jubileu dos 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, com o tema Peregrinos de Esperança. E a esperança, ela não decepciona. E São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele nos diz isso porque ele tem em vista que a esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo nosso Senhor Jesus Cristo a esperança, ela nunca vai nos desanimar, porque Ele é sempre fiel. Ele, por ser a palavra de Deus, é vivo, realiza na nossa história, na nossa caminhada, maravilhas, desde que nós estejamos com os ouvidos atentos a Ele. Por isso, aquele que não escuta a palavra de Deus é uma pessoa desesperançada, que não consegue olhar para o futuro com bons olhos e nem para o presente. Eu costumo pensar que as pessoas que não possuem esperança ficam presas no passado, sempre considerando que o que já foi é melhor do que o que está posto e do que aquilo que virá. Só que não. Cada tempo possui a sua dificuldade, os seus benefícios, e quando nós somos conduzidos por Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós não precisamos ter medo disso. E para ajudar nesse sentido, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele nos diz, Deus dizendo a ele, minha palavra não voltará a mim vazia, mas realizará tudo o que desejo. Então, Deus quer realizar em nós maravilhas por meio de sua palavra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não podemos fechar o nosso coração a essa realidade belíssima. E veja só mais, a Igreja, em toda a sua sabedoria, confirma essa visão no documento Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II. Lá nós lemos o seguinte, no número 2, aprove a Deus revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Então, por meio de Jesus Cristo, Deus se revela. Os judeus, no Antigo Testamento, eles tinham um grande desejo de ver a Deus. Tanto é que hoje nós falamos algo que é típico do povo judeu, que ninguém consegue ver a Deus face a face e permanecer vivo, porque eles compreendiam deste modo, porque Deus é excelso, sublime, majestoso. Só que em Jesus Cristo nós conseguimos enxergar a Deus, o Pai. O próprio Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Por isso quem vê Jesus Cristo, a palavra eterna, vê o próprio Pai, porque Ele nos revela a vida de Deus. Ele nos convida a participar do grande mistério da Trindade. Ou seja, a gente pode dizer que a palavra é Deus se fazendo próximo de nós, se fazendo compreensível, se fazendo nosso companheiro de caminho e de caminhada. E mais uma vez, eu gostaria de destacar, nesse sentido, o jubileu que estamos celebrando neste ano de 2025.
Jesus Cristo se faz nosso companheiro de caminho, de caminhada. Nós não estamos sós. Deus nos mandou Jesus Cristo justamente para isso, para que nós não nos sintamos abandonados. Nós somos peregrinos. E porque somos peregrinos, nós temos um caminho muito bem definido. Nós temos um alvo a alcançar, que é os céus. E quem nos acompanha neste caminho é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra é Deus que se faz próximo, é um Deus que se faz compreensível, que se faz companheiro da nossa caminhada. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a jamais esquecer disso, porque pode correr o risco de nós não querermos acreditar nessa realidade e ainda pensar que Deus está longe, muito distante. Até o título que é dado a Jesus, Emanuel, Deus conosco, nos revela como Deus é bom para cada um de nós, para mim e para você. Ele quer se fazer próximo de nós. Ele quer se fazer companheiro de cada um de nós. E por isso, também nós somos convidados a lermos e meditarmos sempre as Escrituras, porque ali é Deus que está falando conosco. Ele fala com cada um de nós de formas diversas e não se limita a nos dizer pelas Escrituras, não. Deus age e nos fala de formas diversas. Contudo, as Escrituras são e é um lugar privilegiado para escutarmos esta palavra dele que ressoa em nosso meio. Por isso, quando nós estamos anunciando a palavra, não estamos falando algo nosso. Quando lemos a Sagrada Escritura, não estamos lendo algo nosso. Estamos deixando que Deus fale através de nós e assim somos portadores da palavra de Deus. Um grande mistério que nós muitas vezes não compreendemos direito. Mas no dia de hoje vamos ter a oportunidade de meditar sobre isso de forma mais profunda. E acrescentando a tudo isso que estamos refletindo, eu gostaria de trazer um texto da carta aos Hebreus, que é o início da carta, no capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Lá o autor diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse texto belíssimo, de forma muito clara, nós vemos que Deus, desde o início dos tempos, tem nos falado por meio dos profetas, utilizou homens para que a sua palavra seja anunciada. Mas quando chegou nos últimos dias, ele nos manda o seu Filho Jesus Cristo, que é a palavra por excelência, para nos comunicar o reino, nos comunicar a vida e para que assim nós tenhamos acesso à salvação. É esse o nosso Deus, que sempre está próximo de nós e nunca cansa de querer estar junto de mim e de você. Então, querido irmão, querida irmã, nesse primeiro bloco eu gostaria de ressaltar isso, que a palavra de Deus, mais do que a Bíblia, ela é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos então o nosso primeiro bloco de reflexões e eu te aguardo para o nosso segundo momento,
em que nós iremos falar sobre o proclamador da palavra. Quem é esse homem e essa mulher convidado a anunciar a palavra de Deus, a anunciar nosso Senhor Jesus Cristo? Não saia daí. Em breve retornamos com o nosso programa Hora da Família com o tema Proclamar a Palavra de Deus é Graça Divina. Até breve. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta no nosso programa Hora da Família e hoje estamos trabalhando o tema Proclamar a Palavra é Graça Divina. E no nosso primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de meditarmos e vermos o que é a Palavra de Deus. Nós chegamos na conclusão que ela é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, já sabendo quem é a Palavra de Deus, nós devemos nos perguntar também quem é chamado a proclamar a Palavra de Deus. Quem que tem essa missão de anunciar a Palavra? Talvez, em um primeiro momento, nós podemos pensar, isso aí é função do bispo. Anunciar a palavra é função do padre, é função do diácono, do religioso, da religiosa. E nós podemos dizer que isso é verdade sim, porque o bispo, o padre, o diácono, os religiosos, as religiosas, eles têm um papel fundamental no anúncio e na pregação da palavra de Deus. Mas a missão de anunciar, proclamar a palavra não está limitada só a essas pessoas. Na verdade, todos nós, a partir do batismo, recebemos esse chamado de sermos anunciadores da palavra. Jesus Cristo, no Evangelho, foi muito claro. Ele nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não fala aqui, bispo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou então, padre, diácono, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não. Ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Então ele enviou a mim e a você para sermos anunciadores e testemunhas da palavra dele, onde quer que estejamos. Esse ide, ele não tem exceções. Não está escrito o padre, o bispo, o diácono. É um chamado universal a todos os discípulos missionários. Nós devemos sempre recordar que os discípulos missionários de Deus sou eu e você, junto também com o bispo, padre, diácono, religioso e religiosa. Mas nunca devemos nos esquecer que nós temos parte no anúncio da palavra de Deus. E São Pedro, na sua carta, ele nos reforça justamente isso. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: estais sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. E a razão da nossa esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós tivemos a oportunidade de meditar no primeiro bloco, ele é a palavra de Deus. Então, estais sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Ou seja, São Pedro está nos dizendo que nós devemos estar sempre prontos a anunciar, a responder às outras pessoas com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é muito bonito, porque não precisa ser um teólogo, um professor, um especialista na Bíblia para anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Basta apenas estarmos dispostos a dar razão da nossa esperança, que é Ele mesmo, ou seja, testemunhar com palavras e atitudes o que Deus fez e faz na nossa vida. E aqui eu gostaria de destacar a importância de testemunhar e anunciar a palavra com a nossa vida, porque muitas vezes nós queremos falar e muitos usam a desculpa de ter vergonha ou de não conseguir ler em público para falar que não está proclamando a palavra de Deus e não está anunciando. Nada disso. Proclamar e anunciar a palavra de Deus é muito mais do que proclamar
a leitura na missa ou ler a Bíblia em casa, muito mais do que isso. Testemunhar e proclamar a palavra é primeiramente manifestar Jesus Cristo em nossas atitudes, mostrar Ele em nossa vida. Tem até uma expressão muito bonita que diz que o testemunho arrasta multidões. E de fato, porque uma vida bem vivida, ela prova que tudo aquilo que nós acreditamos é verídico. E a força do Espírito Santo sempre vem em nosso auxílio. Deus nunca nos abandona. O Espírito é aquele que intercede por nós com gemidos inefáveis, como nos lembra o apóstolo Paulo, e está sempre disposto a nos dar forças para testemunhar essa palavra na nossa vida. Jesus nos prometeu, Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então é pela força do Espírito que nós anunciamos a palavra, levamos a palavra às outras pessoas. A missão não é carregada sozinha, ela é capacitada pelo Espírito Santo, que nos dá coragem, que nos impulsiona. Então nunca estamos sós. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele nos diz o seguinte, no número 120: em virtude do batismo, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Ou seja, você e eu somos missionários da palavra a partir do batismo. Mesmo que nós não tenhamos microfone, não estejamos no altar, nem no púlpito, no nosso trabalho, na nossa casa, aqueles que estudam em sua escola, na nossa comunidade, somos convidados a sermos missionários da palavra, porque onde há batizado, ali há alguém com a missão de proclamar a palavra de Deus. Então nunca se esqueça disso. Isso é muito importante. Onde há batizado, há um missionário, alguém convidado a proclamar e anunciar a palavra de Deus com a sua vida. Eu gostaria de destacar de forma muito especial tantas pessoas que colocam em prática esse chamado batismal de serem proclamadores da palavra. São diversas as pessoas que abraçam e aceitam o ministério de serem leitores, proclamadores da palavra. Isso é muito bonito. Essas pessoas devem ser lembradas porque fazem um trabalho muito bonito na comunidade em que estão inseridas. Às vezes é muito difícil para um pai, uma mãe de família que trabalha o dia inteiro ter que largar seus afazeres de casa para ir na igreja, dedicar um tempo para ser um bom proclamador, se dedicar às formações, aos encontros que acontecem. A gente sabe dessa realidade, é realmente muito difícil, é corrido, mas essas pessoas que mesmo assim, na correria da vida, nas dificuldades, colocam Deus em primeiro lugar, devem ser lembradas, porque elas nos mostram com seu testemunho de vida que é possível sim, em meio às correrias, às adversidades, dedicar tempo a Deus, porque é Ele que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa história. E proclamar a palavra é um dom, é uma graça divina, porque é anunciar e proclamar o próprio Deus. Então, eu gostaria de destacar essas pessoas que de forma belíssima colocam a sua vida a serviço do anúncio do Evangelho. Eu gostaria também de chamar você, caro ouvinte, que ainda não faz parte dos proclamadores da palavra como um ministério, a serem missionários da palavra de uma forma muito específica da comunidade em que você se encontra. Sempre há espaço para mais um na igreja. Eu gosto sempre de falar que a igreja é uma mãe que abraça todo mundo. Então, se você tem um desejo e se sente chamado a proclamar a palavra no ministério de leitor, faça isso. É Deus que te chama
para que você coloque a sua vida à disposição da comunidade. Mas sem nos esquecermos, é claro, que sermos proclamadores e anunciadores da palavra é primeiro testemunhar a Deus com a nossa vida. Mas você, caro irmão, cara irmã, pode fazer isso de uma forma mais específica. No grupo dos proclamadores, muitas comunidades estão precisando de pessoas para ler, para fazer o anúncio da palavra. Isso faz diferença na sua comunidade, no lugar em que você está inserido. Então, queridos irmãos e irmãs, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco de reflexões, em que nós tivemos a oportunidade de dizer quem é o proclamador da palavra. E nós chegamos à conclusão que proclamador da palavra é todo aquele batizado e batizada que recebeu no batismo a missão de ser testemunha da palavra, independente de quem você seja, bispo, padre, diácono, religioso, religiosa ou um fiel leigo. É missão de todos nós anunciar, e não precisa ser alguém que saiba ler. O importante é testemunhar, o mais importante, aliás, é testemunhar a Deus com a nossa vida. Eu gostaria de citar uma frase do apóstolo Paulo. Ele é muito consciente da sua missão e do evangelho que ele recebeu e que deveria testemunhar. Ele diz: ai de mim se não evangelizar. É um homem que tem consciência da missão dele. E olhando esse grande homem e apóstolo, somos chamados também a, com essa mesma consciência, dizer: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, nós ficamos por aqui no nosso segundo bloco e já já nós retornaremos com o nosso terceiro bloco de reflexões, onde nós vamos meditar um pouco quem são os destinatários da palavra. Não saia daí, já já voltamos. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha pelo programa Hora da Família, estamos de volta hoje com o tema Proclamar a Palavra é Graça Divina. E no bloco anterior, nós tivemos a oportunidade de meditarmos quem é o proclamador da palavra. E nós chegamos à conclusão que proclamador da palavra somos todos nós batizados, eu e você. E agora, nesse terceiro bloco, já sabendo quem é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quem são aqueles chamados a anunciar a palavra de Deus, todos nós batizados, devemos agora nos perguntar quem são os destinatários da palavra de Deus, ou seja, a quem nós devemos anunciar a palavra, quem são essas pessoas que a palavra deve ser direcionada. E a resposta ela é um pouco desafiadora, porque o destinatário da palavra de Deus são todas as pessoas, sem exceção nenhuma. Aí eu gostaria de citar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, em que Jesus diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o Evangelho ele é destinado a todos, sem exceção de pessoas. Todos são destinatários da palavra de Deus. Isso porque a palavra não é propriedade privada de ninguém. Ela é dom que deve ser partilhado, alimento que deve ser repartido, para que assim enriqueça a vida do mundo. Então, é interessante nós notarmos que nós não podemos fazer exclusão de pessoas, de forma nenhuma. O Evangelho é para toda criatura. E quando nós dizemos que é para toda criatura, o Evangelho é para todos, eu devo me incluir nesse toda criatura. Porque eu não posso pensar que o Evangelho deve ser para o outro. Eu devo anunciar e proclamar a palavra para o outro. Não. Anunciar a palavra para todos significa, inclusive, anunciar a palavra para mim mesmo. Eu também sou destinatário da palavra de Deus. Ao mesmo tempo
que eu sou chamado a anunciar a palavra, eu sou destinatário da palavra. Por isso eu devo ter meu coração sempre dócil à ação de Deus, porque eu não posso pensar que eu sou muito melhor do que as outras pessoas a ponto de só anunciar a palavra e não ser tocado por ela e sentir que ela também me fale. Então, o primeiro passo de tudo é reconhecer que, sendo anunciador, eu também sou destinatário da palavra de Deus. E quando nós dizemos todos, é todos mesmo. Inclusive o bispo, o padre, o diácono, religioso, religiosa, também são destinatários da palavra de Deus. O bispo, por exemplo, o padre, eles não estão isentos de receberem o anúncio da palavra. Eles desempenham um papel muito bonito na proclamação, no anúncio. Mas para eles também a palavra é direcionada, porque todos precisam dessa palavra que alimenta, dá vida e sustenta a nossa caminhada. Então, a gente vê que esse todos é todos mesmo, é uma realidade muito ampla. Inclusive, muitas vezes nós desconsideramos as pessoas que não têm religião nenhuma, as pessoas que não têm fé, ou as pessoas que são de outras religiões. Para esses, a palavra também deve ser anunciada, porque eles também são destinatários da palavra de Deus. Nós não podemos ficar presos apenas na realidade da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. De forma nenhuma. A todos o Evangelho deve ser anunciado. Anunciado, mas não imposto. De forma nenhuma devemos querer impor o Evangelho sobre ninguém. Uma pessoa, por exemplo, que não tem fé em nada ou que tem uma fé diferente da nossa, ele é destinatário da palavra, mas essa palavra não pode ser forçada na vida dele, porque senão nós produzimos um efeito contrário daquele que nós pretendemos. Porque ao anunciar a palavra, nós queremos comunicar o nosso Deus. E quando nós forçamos esse anúncio, nós queremos obrigar as pessoas a aceitar a mensagem de Jesus, nós não conseguimos fazer com que ele seja aceito, mas nós fazemos com que as pessoas tomem raiva da palavra, tomem raiva do Evangelho, fiquem com raiva de Deus. Isso não é missão nossa. Por isso, devemos tomar sempre cuidado de vermos como estamos anunciando, se estamos obrigando, sendo taxativos, ou se estamos apresentando o anúncio do reino de forma suave, encantadora, de forma que todos compreendam esse anúncio. E de forma muito particular, o anúncio da palavra deve se fazer com foco preferencial naqueles que mais sofrem, naqueles mais pobres. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para anunciar a boa nova aos mais pobres." Isso não significa que as pessoas mais pobres que passam necessidades e diversas carências, elas são melhores do que as outras e por isso devem receber o anúncio da palavra de forma especial. Não. Isso significa que a palavra de Deus, ela busca curar os corações que estão feridos, aquelas pessoas que estão excluídas, aquelas que a sociedade já esqueceu, não lembra mais, trata com desprezo. De forma especial, a essas nós devemos nos dirigir, porque a palavra é anúncio de esperança para todos aqueles que estão no fundo do poço. Então, quando eu anuncio uma pessoa que está com o coração ferido, uma pessoa que é excluída, uma pessoa que está à margem da sociedade, eu levo para ela esperança, consolo, fortaleza. Isso é o que nós chamamos de anúncio preferencial aos pobres. E isso porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, nos diz. Deus quer que todos se salvem e cheguem
ao conhecimento da verdade. Por isso, nós devemos sempre pedir a Deus que coloque em nossos lábios palavras de sabedoria, para que nós possamos realmente confortar e consolar aqueles que estão sofrendo, porque só assim a palavra de Deus vai ser efetiva, vai ser penetrante, cortante como uma espada de dois gumes, porque vai falar a realidade de cada um. Eu gostaria agora de fazer uma citação do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 48. Ele diz o seguinte: a Igreja deve sair ao encontro de todos, sem exceções. O Papa Francisco era muito consciente de que a Igreja ela deve ser para todos. Ela não pode ser restrita a um grupo. O Evangelho não pode estar preso dentro da Igreja e deve ser levado a todas as pessoas, a todas as realidades, sejam jovens, idosos, casais, aqueles que estão afastados da igreja, os que nunca ouviram falar de Deus, os que estão desiludidos com a fé, aqueles que vivem nas ruas, os que estão presos, os que estão dentro de nossas casas. Todos são destinatários do anúncio do Evangelho. E a igreja deve ir justamente ao encontro dessas diversas realidades. E nós temos muitos grupos de pessoas que são marginalizados, que nós não olhamos com atenção. Por exemplo, aqueles que vivem em situações de rua. O que nós fazemos para essas pessoas? Muitas vezes nós vemos uma pessoa que está ali morando na rua, passamos, desconsideramos como se ela nem fosse uma pessoa e seguimos nossa vida. Aqueles que estão presos, qual é o trabalho que nós desempenhamos com eles? Toda paróquia, o ideal é que tivesse a pastoral carcerária, para ir ao encontro dessas pessoas que estão privadas de viver na sociedade como nós outros vivemos. A elas também a palavra deve ser anunciada. Eles são destinatários do anúncio do reino. E o que nós fazemos para com eles? Muitas vezes nós tratamos como se nem fossem pessoas também. Muitos apontam o dedo, falam assim, aquele ali está preso porque fez isso de errado. Mas não é essa a atitude de cristão. Deus não quer que nós tratemos os nossos irmãos e irmãs com indiferença, independente da opção de vida, do que ele escolheu fazer. O anúncio do reino é para ele também. Ele deve ter seu coração que está ferido, curado. Ele que está desiludido deve voltar a se encantar pela realidade da vida em Deus. Então, a todas essas pessoas excluídas, devemos também anunciar. E de forma especial, eu gostaria de ressaltar um outro grupo, que são as pessoas que estão dentro da nossa casa. Muitas vezes nós pensamos que anunciar é para além das nossas famílias, só que não. Muitas vezes nós fazemos um trabalho muito bonito quando começamos a evangelizar, anunciar e proclamar a palavra de Deus dentro de nossas famílias. A esposa, quando anuncia a palavra para seu esposo para sua esposa, os pais para os filhos. Isso contribui para que o reino de Deus cresça e se faça presente em nosso meio. Porque se nós consideramos que é só o outro lá fora que precisa do anúncio e a minha família, aqueles que convivem comigo, não precisam, nunca faço com que a palavra chegue realmente a todos. Eu nunca faço com que ela seja destinada a todos. Por isso a importância de evangelizar e anunciar também dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, da nossa realidade concreta em que estamos inseridos. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós chegamos ao final do nosso terceiro bloco de reflexões, no qual nós tivemos a oportunidade de falar
quem são os destinatários da palavra de Deus. E nós chegamos à conclusão que nós devemos anunciar a palavra a todos, todas as pessoas, sem exceção. Todos merecem e devem ter a oportunidade de receberem a palavra de Deus. Bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, as pessoas que se encontram em situação de exclusão, aqueles presos, os abandonados, os esquecidos, os que vivem em situação de rua, mas também as pessoas que se encontram dentro de nossas casas. E de forma especial, não esquecer que nós também somos destinatários da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que anunciamos, somos destinatários da palavra. Então não saia daí, já retornamos com o nosso programa, no qual estamos trabalhando o tema Proclamar a Palavra é Graça Divina. Até mais. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM, programa Hora da Família, estamos de volta no nosso quarto bloco, em que estamos meditando sobre o tema Proclamar a Palavra de Deus é Graça Divina. E nesse quarto bloco, nós iremos meditar justamente o porquê que é graça divina anunciar a palavra. Nós já vimos que a palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos que todos nós, batizados, somos convidados a anunciar a palavra. E vimos que os destinatários do Evangelho, da Boa Nova, da palavra, são todas as pessoas, sem exceção. Mas por que anunciar a palavra é uma graça divina? Anunciar a palavra é graça divina porque Deus nos chama. Ele quer contar com a nossa ajuda para que a sua palavra, a sua mensagem de salvação chegue a todas as pessoas. Ele quer que nós sejamos instrumentos para que a palavra seja anunciada e espalhada a todas as pessoas, em todas as realidades e em todas as situações em que se encontram. Ele quer que nós sejamos seus porta-vozes. Ele quer que nós sejamos instrumentos para que a sua palavra ressoe no ouvido e nos corações das pessoas. E Ele coloca nas nossas mãos a missão de levar adiante o que começou com os apóstolos. Mais uma vez eu gostaria de citar uma frase já dita e repetida aqui: Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Jesus começou a missão de anunciar o reino. Os apóstolos, em seguida, deram sequência no anúncio, tanto que chegou até nós, nos nossos dias, mais de 2000 anos depois de Jesus Cristo começar esse anúncio. E hoje, o Senhor nos chama, a mim e a você, para sermos continuadores nesse anúncio da palavra que é viva e eficaz. Por isso é uma grande graça anunciarmos a palavra, porque é colaborar na missão de Jesus Cristo. É colaborar para que o reino de Deus seja anunciado, para que as pessoas, assim, através do anúncio, tenham acesso à salvação e cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. É uma graça divina porque Deus quer nos utilizar, quer que nós sejamos instrumentos, quer que nós sejamos seus porta-vozes para que a palavra chegue e ressoe nos corações de nossos irmãos. E isso é um grande privilégio. Eu gostaria de citar mais uma vez a frase de São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. É uma graça e é um privilégio, mas ai de nós se nós não anunciarmos o Evangelho. Porque se nós não anunciamos, as pessoas não têm acesso à salvação. Nós não temos acesso
a essa palavra que nos alimenta e que dá vida, que nos sustenta, nos dá coragem. Então, ai de nós se não anunciarmos o Evangelho, porque nós, assim, não estaremos colaborando para que a palavra e o anúncio de salvação chegue às outras pessoas. São Paulo, ele não via a missão de anunciar como um peso, mas como urgência, porque é necessário que Deus seja conhecido e amado por todas as pessoas. E na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, São Paulo diz: como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? São Paulo era um homem consciente de que era necessário anunciar sempre a palavra, porque a fé, ela se inicia com a escuta da palavra. É o que nós escutamos. Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então é necessário, meus irmãos e irmãs, que nós sempre preguemos e anunciemos a palavra, porque isso é um privilégio, é uma graça que Deus nos concede, de sermos continuadores de sua missão, e assim colaboramos para que as outras pessoas creiam no Evangelho da salvação, que dá vida, e assim possam sair das suas situações de exclusão, situações de morte, de desespero, de pecado. Além disso, anunciar a palavra é canal de salvação para os outros, mas também é fonte de santidade para quem anuncia. O Papa Francisco nos lembra, no Evangelii Gaudium, número 10, que evangelizar é experimentar a alegria de participar da missão de Jesus. E participando da missão de Jesus, nós vamos nos santificando. E é esse o propósito de todos nós, nos tornarmos santos diante de Deus. E o anúncio da palavra é um belo caminho, um belo meio de nos tornarmos santos. Porque, lembremos, estar em contato com a palavra de Deus é estar em contato com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a nossa fé vai sendo renovada, o nosso coração vai sendo transformada. Então, quem proclama a palavra também deve escutar, e quem a compartilha também é alimentado por ela. Por isso que ao mesmo tempo que nós anunciamos essa palavra de salvação e fazemos com que ela se torne canal de salvação na vida dos outros, ela ao mesmo tempo se torna fonte de santidade para nós que anunciamos. Por isso nós devemos sempre dizer, anunciar a palavra não é obrigação, mas é uma graça divina, porque participamos e colaboramos na missão de nosso Deus, para que assim a palavra chegue a todas as pessoas. E eu gostaria de destacar o exemplo dos primeiros cristãos no anúncio da palavra. Quando a igreja se iniciou, logo após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos ficaram incumbidos de anunciar a palavra em diversas realidades desconhecidas, realidades hostis, que não queriam escutar, falar em nosso Senhor Jesus Cristo, falar de Deus. E nós vemos essas perseguições acontecendo nos Atos dos Apóstolos. São Paulo, por exemplo, antes da sua conversão, era um perseguidor de cristãos. Ele devastava as igrejas e assim impedia que o reino de Deus acontecesse aqui e agora e que a palavra fosse anunciada. Mas depois que ele fez o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa de perseguidor para anunciador. Isso aconteceu depois também com Paulo. Ele foi perseguido por anunciar a palavra de Deus. E assim diversos cristãos foram perseguidos ao longo do início da igreja por anunciarem nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nós temos uma frase dos padres da igreja que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos.
porque o sangue derramado de homens e mulheres para testemunhar o Evangelho servia de testemunho para que diversas pessoas se convertessem e acreditassem nessa mensagem de salvação. Porque a nossa vida é o dom mais precioso que nós temos, e muitos perderam esse dom diante da grandeza de anunciar a palavra. Então, anunciar a palavra não podia ser algo ruim. Então, quando as pessoas viam o testemunho desses homens e mulheres que doaram a sua vida em prol do reino e do anúncio, eles convertiam-se, porque viam credibilidade no testemunho e no anúncio desses homens e mulheres. Sejamos então, irmãos e irmãs, fiéis testemunhas da palavra de Deus, na certeza de que isso é uma grande graça que Deus nos concede. Ou seja, é uma grande graça sermos instrumentos e porta-vozes da palavra de Deus, para que assim o seu anúncio de salvação chegue a todas as pessoas, em todos os lugares em que eles se encontram. E assim nós encerramos nosso quarto bloco de reflexões, onde nós podemos perceber que anunciar a palavra é graça divina, porque Deus quer contar conosco como instrumentos e porta-vozes para que a sua palavra chegue a todas as pessoas e assim todos se salvem. E gostaria de lembrar de forma especial, nesse mês de setembro, algumas datas que para nós são de extrema importância. Primeiro, dia 7/9, é a canonização de Carlo Acutis, um grande jovem que foi fiel proclamador da palavra de Deus e assim fez com que ela ressoasse nos corações, de forma especial dos jovens, pelos meios digitais, os meios de comunicação. E também, no mesmo dia 7/9, nós comemoramos a independência do Brasil. No dia seguinte, 8/9, comemoramos a natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, eu te convido, querido irmão e irmã, a rezarmos uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Virgem Mãe sobre o nosso Brasil, sobre os seus governantes, para que assim todos lutem para que a palavra de Deus se faça presente a todos aqueles que mais necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E muito obrigado, caro ouvinte, que nos acompanhou no programa Hora da Família no dia de hoje, em que nós tivemos a graça de meditarmos sobre o tema Proclamar a Palavra é Graça Divina. E assim nós podemos ver que a Palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que anunciar a Palavra é dever de todos nós, cristãos batizados, que ela é destinada a todas as pessoas, sem exceção, e é uma graça divina porque somos instrumentos e porta-vozes desta palavra, e assim contribuímos para que a salvação chegue a todas as pessoas em todos os lugares. E que Deus te abençoe pela companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais.